Paulo e Silas foram jogados na prisão. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a louvar, mesmo machucados, né? Porque eles apanharam. A porta do cárcere se abriu e o carcereiro ficou muito temeroso. E eles não fugiram. Eles ficaram ali do lado dele e isso comoveu muito mais ainda o carcereiro, de maneira que ele aceitou a Jesus. Olha que maravilha. Mas o mais interessante de nós observarmos nisso tudo é que os dois não pensaram neles, na liberdade deles. Ali eles priorizaram a palavra, a salvação de uma vida. Não sai correndo imaturamente, não. Eles já tinham experimentado e viviam profundamente o mover de Deus na vida deles. Então, eles ficaram ali e aquela vida foi salva. Olha que maravilha. E nas nossas vidas, nós temos conseguido priorizar o reino de Deus, abrir mão das nossas vidas, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, até mesmo das promessas que Deus nos fez em prol de outras vidas? Estou fazendo uma pergunta difícil. Eu sei que estou, porque para mim também isso não é fácil. E dia após dia eu preciso fazer isso, porque eu fui chamada como ministra da palavra de Deus, sabe? E vivo numa posição, às vezes, um tanto difícil, sabe por quê? Porque muitos não me reconhecem como pastora. Muitos não me reconhecem. Quando eu me formei, né? Eu já era seminarista, eu já cuidava de uma igreja. E pela igreja que eu me formei, eu não fui nomeada. Porque havia um trâmite. Eu estava dentro desse trâmite para ser nomeada. Mas por um mover de Deus que eu entendi, eu fiz a escolha que Deus me mandou fazer. E aí eu não fui nomeada por essa igreja. Eu estava dentro de todos os requisitos exigidos para ser. Mas eu entendi de Deus. Não, eu vou usar esse líder seu, porque eu não quero você presa a uma denominação. Eu não quero. Eu quero você do meu jeito. E aí, muitos, né, não reconheceram, primeiro porque eu sou mulher, né, divorciada, não por minha vontade, porque não fui eu que pedi o divórcio, não fui eu que desisti do casamento, não. Eu fui deixada e lutei pelo resgate, mas não houve possibilidade. Mas eu honrei a Deus todo esse tempo e continuo a honrá-lo. Então, Deus usou aquela pessoa para agir daquela maneira. E até hoje, ontem mesmo eu recebi uma mensagem, né? Que a pessoa deixou de me chamar de pastora, uma pessoa do meio, né? Para me chamar de Dona Marisa. Eu falei, eu gostaria de continuar sendo chamada de pastora Marisa. Mesmo porque eu sei que essa pessoa nunca me reconheceu, porque eu conheço o perfil dela. E eu também escolhi não continuar na caminhada com ela, mediante o que eu estava fazendo, porque saía totalmente da minha essência, daquilo que eu cria. E tive ordens do Senhor para me afastar. Porque a primeira coisa que Deus me falou quando eu me formei, eu fiz 40 dias de jejum e oração. Me deu 40 palavras. Eu e minha família. Eu e os meus filhos. E a primeira delas é que eu tivesse muito cuidado com as alianças que eu fizesse. Então, chegou num ponto, né, que eu tive que deixar. Muitas vezes me fiz de desentendida, me fiz de morta, para poder continuar onde eu estava ali, levando a palavra como Deus queria, né? Não recebendo nada, materialmente falando, assim, no sentido de... mas recebendo de Deus aprendizados, graça sobre graça, milagre sobre milagre, e cumprir o meu chamado, que era o mais importante. Então, ontem quando eu falava com essa pessoa,
eu continuo, falei para ela assim, pastora, mais do que nunca, falando da palavra de Deus. E ela continuou, aí parou de me chamar de dona, como nunca havia me chamado, e me chamou de irmã. Mas eu conheço essa pessoa. Eu conheço a maneira dela, não julgando porque eu não sou ninguém para julgar, mas nós conhecemos os lobos no meio das ovelhas. O Espírito Santo nos dá essa condição. E a gente sabe, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu oro pela vida dela, vou continuar orando, a fim de que ela realmente encontre o caminho, e não o caminho de muitas pessoas fazem do chamado uma profissão. Tá? Que todo trabalhador é digno de seu salário. Mas às vezes as pessoas levam as igrejas, os chamados, de maneira que traga vantagens sobre eles, mais vantagens do que ele levaria monetariamente do mundo, mas receberia de Deus. E tais pessoas, né, levam para o outro lado. E dá para a gente ver claramente. Deus nos revela, nos mostra, e as atitudes, os frutos que as árvores dão são inegáveis. Mas muitas vezes a gente tem que estar nesse meio, o joio no meio do trigo, até que Deus faça a separação. E a gente continua. Mas ali Silas, né, e Paulo, eles fizeram isso, deixaram um exemplo para nós. Que mais vale uma vida. E que Deus, mesmo Deus que abriu a porta da prisão, né, não teria eles fazendo a obra até quando ele quisesse, até quando fosse da vontade dele. E quanto ao meu chamado também, né, houve isso, né, houve muita... coisas incríveis aconteceram, coisas incríveis, mas Deus veio depois colocando tudo no lugar, tudo aquilo que fizeram, que falaram, o que aconteceu na vida deles, né? Acho que deu para dar um exemplo para eles que a vida não é assim, né? Que eles prestariam conta sobre o que eles haviam falado. Eu já sabia o que Deus queria de mim. E Deus continua fazendo o que tem que ser feito. E também quem reconhece o chamado são as outras pessoas que te veem como realmente um líder em essência. Não é você estudar, pegar o diploma, né? Eu tive, graças a Deus, a bênção de estar numa faculdade muito boa, mas tudo o que eu aprendi de mais profundo, de mais significativo para atuar com o meu Deus, com o nosso Deus, não foi na academia. Foi na vida, foi com o Espírito Santo. Nas tantas coisas que eu vivi, né? Que eu nem falo ainda para vocês, porque não chegou o tempo de falar. Mas o Deus que está aqui, está ouvindo, Ele sabe. Que não está no tempo. Às vezes coisas que eu falo assim, gente, como Deus né, se revela a mim um tanto diferente do que se revela para algumas pessoas, mas foi assim a vida toda, no mundo todo, a revelação dele, né? Porque para mim seria diferente. E desde muito menina, né? Desde os 13 anos que eu levo a palavra. A tentativa de Satanás de ceifar minha vida, nossa, foram inúmeras. Desde bebê. Porque ele sabia do plano de Deus, né? Quando Jó perguntou, onde, né? Deus perguntou, onde tu vens de rondar a terra, de observar aqueles que são chamados por Deus. Eu não vejo isso como vaidade de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu vejo como uma responsabilidade tremenda. Eu peço perdão, já pedi perdão a Deus, não falo mais isso, mas teve um momento que eu falei, Deus, eu quero ser uma pessoa comum. Eu quero ser uma mulher comum. Eu quero ter uma vida comum. Eu tô cansada. Mas não, eu não falo mais isso. Porque eu experimento da alegria profunda que Ele me dá de servi-lo. De me sentir filha amada do Pai. Sabe, Ele me socorrer em todas as minhas necessidades. Fazer tantos milagres na minha vida. Na vida daquelas pessoas que estão à minha volta. Que eu só tenho que agradecer. Me revelar dos mistérios dele. Tão profundos, tão lindos. Que eu
Preciso a cada dia aprender a ser mais grata a Deus, pelo cuidado dele, pelo amor. E eu amo esse Deus. Como eu nunca pensei que fosse possível aprender a amá-lo. Eu aprendi. Isso para mim é a coisa mais preciosa que eu recebi da minha vida. Amar esse Deus. Reconhecer esse Deus como o meu único, o meu maior sentido da vida. Eu digo a vocês do fundo do meu coração. E desejo que todos possam experimentar. Eu tenho ainda que crescer mais, com certeza, até o meu último suspiro estarei crescendo. E muitas coisas virão ainda, porque ele disse que viriam. Na verdade, elas já começaram, mas elas vão se aprofundar muito mais. E a minha vida está nas mãos dele. Vamos orar? Deus querido, santo, que aquele que me ouve, Deus, possa também experimentar desse amor, desse cuidado, dessa convivência contigo, ó Deus, que é o que é de mais precioso que podemos ter nas nossas vidas, ó Deus. Eu não trocaria isso por nada. Tu sabes muito bem. Te peço pelos meus irmãos que me ouvem, que talvez possam estar confusos no mundo, em que vemos tantas igrejas, tantos líderes, Senhor, que pensam em si, mas não pensam. Não estão ali realmente pelo chamado, Senhor, pela essência do chamado. Pai, ilumina, Senhor. Liberta, resgata. Eu oro por todos eles, ó Deus, porque o Senhor não quer que nenhum deles se perca, Senhor. A sua longanimidade alcança todos e a sua misericórdia também, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe com quantos tantos puder. E se não é inscrito no canal, se inscreva, a fim de que essa mensagem chegue além. Em nome de Jesus. Amém.